Hoje é 10 de julho de 2024, estamos na residência de Jacinto Locatelli e Leonora Armani Locatelli, na cidade de Concórdia. Com quantos anos vocês casaram? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 21 anos de idade. Eu tinha 17. E aonde vocês se conheceram? A gente se conheceu lá onde a gente morava, que era vizinho, e a gente se conheceu por ali desde pequenos. E o tempo foi evoluindo e a gente se encontrou lá pelas tantas. É. Por que o senhor quis bem para ela? Bem, foi uma coisa natural que foi acontecendo com o tempo. Não posso dizer porquê, mas é algo que aconteceu. Né? Que qualidades que o senhor percebeu que ela tinha? Bem, a gente vivia desde pequeno praticamente juntos e a gente notou bastante, uma coisa bastante normal, né? A gente boa, trabalhadeira, e a gente tinha uma convivência também bastante chegada. E a senhora, por que a senhora quis bem para ele? Agora, sei lá, a própria pessoa, né? Foi assim, quando tua mãe casou com o teu pai, que é irmão dele, daí a nona disse, agora tu pega uma outra do Armani, que elas são tudo gente trabalhadeira e boa. Tem mais uma lá para tu, que era para ele. Então, Era eu. Sim, foi orientação da nona Júlia. Foi. Tá. Porque tinha o meu pai casado com a minha mãe, que é irmão do tio e irmã da senhora. Uhum. Então teve essa, digamos assim, essa influência de forma indireta aí. Sim. De forma indireta teve essa influência. O convívio das duas famílias próximas. E o senhor tinha que profissão quando casou? Agricultor. E quando o senhor passou a ser professor? A gente se transferiu para uma comunidade onde não tinha escola. Foi construída a escola e houve necessidade de se nomear um professor. E deu a coincidência de eu ter sido indicado e a gente daí continuou trabalhando sempre nesse tipo de ofício. Mas quando casou era agricultor? Agricultor, sim. Tá. E a senhora, quando casou, que profissão tinha? A mesma aquele dele, sim. Era- Carpina roça. Dona de casa. Que conselhos que os pais de vocês deram quando vocês casaram? Não, isso ali é uma coisa que eles andavam orientando. Trabalho, né, capricho nas coisas, respeito entre as famílias e com quem a gente estivesse trabalhando. Não era só para o casamento isso, era para a vida. Era para a vida, claro. Tá. Mas as mulheres elas tinham que ter algumas qualidades para serem bem vistas para casar, não era isso? O que uma mulher tinha que saber para casar? Quem que vai responder esta? Não, Parla pongenta senza gnocchi. eu até posso responder. Todo o trabalho de dona de casa, eles requeriam que ela tivesse e fizesse, né, com eficiência, com tudo que se faz necessário ali. Era aquilo que era orientado. Depois, no trabalho, a gente aprendia, né? Trabalhando.
Mas, assim, fazendo um resumo, quando a senhora casou, o que a senhora sabia fazer? Todo o serviço de roça. Sim, todo o serviço de roça. A mulher sabia todo o serviço de roça. Sabia o serviço da casa. Meu Deus, sabia tudo. O que era o serviço? Era tirar leite de 3, 4 vacas, ajudar a fazer a janta, porque nós éramos 11 filhos. Isso era em família, né? Família. Então a gente aprendeu ali com a minha mãe, né? Desde cozinhar o arroz. Tudo, tudo, tudo. A limpeza. Limpeza e fazer comida. E a senhora aprendeu a fazer bordado, crochê, costura quando era solteira? Eu fazia crochê. Fez o seu enxoval? Mas eu Sim. percebi que depois que a gente casou e os anos foram correndo, ela não tinha inclinação para esse tipo de coisa. O que ela aprendeu muito bem e fazia era costurar peças de roupa. Comprava o tecido na loja e recortava e depois então costurava. Até costureira. Uhum. Então, a vocação puxou para o lado da costura. Costura. Sim. É a necessidade, né, da família. Eu naquele costurava a momento. calça para ele e a camisa também. Mas a nona, ela me dava tudo cortado, né? Tudo cortadinho. Eu sabia pegar as peças e costurar. A nona, sua mãe. A nona Júlia. A nona Júlia? Uhum. Tá. E nessa história da roupa ali, tem a questão de esparanhar, né? Remendar. Tá. Como é que funcionava essa história aí na vida da família? A economia, o remendar, o aproveitar de novo as coisas. Botar todo o pedaço na frente da calça e as costas da camisa de novo, botar uma nova. Quando trabalhar. Como é que era a questão da comida? De quem? De vocês. O que se cozinhava mais, o que não se podia por fora? Na minha casa ou na casa da avó? Nas duas. A gente cozinhava de tudo. Porque ali era cozinhado, a maioria, o que a gente produzia ali mesmo. Tinha vacas de leite, né? Então aí dava queijo, dava nata, dava um monte de coisas, né? E é o aproveitamento que se fazia ali. Era uma coisa muito, muito legal que se fazia. Depois nós plantava tudo. Cebola, batatinha, tudo. Tudo, porque a gente não ia comprar, não tinha. O mercado era só Ipumirim, né? É que não havia necessidade da gente comprar, porque se produzia ali mesmo. E o que se vendia? Trigo, milho, feijão preto. O arroz a gente produzia, mas era para consumo. Tá. Então, esse tipo de vida naquele tempo permitia ter rendimento econômico, financeiro? Bem, a renda que a gente tinha era do produto que se vendia. Sim. E era utilizado para que essa renda? Para comprar coisas. Digamos que estragasse uma máquina ou qualquer coisa, tinha que providenciar para consertar, para comprar outra. Né? Se gastava em termos de roupas,
porque o serviço lá era né, um pouquinho difícil, né? E havia muito consumo de roupas. Então a gente trabalhava nesse sentido. Então, era um dinheiro de manutenção, não De de manutenção. investimento. Perfeitamente. Manutenção. Tá. E quando foi possível fazer investimento? Com banco, com mudança de sistema econômico? Nós não temos lidado muito com bancos. Porque o senhor mudou de profissão. Sim. Daí ficou aquela parte, a gente ia mantendo ali as coisas, coisa e tal. E depois que a gente mudou de profissão, daí se tornou um pouco diferente. Sim. Então a família de vocês não viveu aquela necessidade de buscar produzir alguma coisa para fazer dinheiro para investimento. Ficou um pouco mais tranquilo. A gente tinha o necessário. E a gente não pensava muito também em investimentos. Então, e depois tudo era mais difícil, não é tanto quanto é hoje, né? A facilidade das coisas. Vocês casaram no Bonito ou em Ipumirim? Aí, no Ipumirim, na Igreja Matriz. Que é essa agora de alvenaria. Essa de alvenaria, Padre, o padre Armélio Calvila, fizeram o civil no mesmo dia? no mesmo dia tudo. Tá. E como é que vocês vieram do Bonito para Ipumirim? A gente vinha de ônibus. No casamento, você É. fala? Nós viemos com uma Para o casamento, como é que o seu Nilo tinha? Um caminhão? Caminhão. Os noivos na cabine e os convidados em cima. em cima? E era comum aquilo, não tinha outra coisa. Outros casamentos que a gente assistiu, que viu acontecer, eram feitos assim. O noivo e a noiva na cabine do caminhão, e o motorista dirigindo, e o pessoal em cima da carroceria. E de manhã, na casa da noiva, teve o café do casamento? Não. No nosso casamento não teve isso, porque a gente casou na parte da tarde e não houve necessidade de café, coisa parecida. Teve o almoço antes ou só teve janta? O almoço, e daí depois do almoço a gente foi para, todo mundo se arrumou e fomos para o Mirim. Depois veio a janta, né? Mas lá na casa do pai dele. Lá pelas 4 horas da tarde. Nós saímos de lá de onde a gente morava, veio para o Mirim, aconteceu a cerimônia de casamento e depois a gente retornou. Mais ou menos em torno das 4, 5 horas a gente serviu toda aquela coisa do almoço. Fim do almoço, aí fomos para um baile. Ali dentro do povoado do Bonito. E afinal Sim, que o baile não foi na casa dos nonos. Não foi. Não, foi lá Foi no num salão dentro do povoado. Que naquela época era do Azir, do DBB. Não era do Alzir Gabardo. Tá. Então teve baile. Teve. Teve baile. Até altas horas da noite. Até 1 hora, 2 horas que a gente veio embora. Daí vocês foram para casa dos nonos Locatelli, Locatelli. aonde vocês moraram um tempo. Sim. Tá. E lá, tanto o senhor como a senhora iam trabalhar na roça. Na roça. Tá. E quem mandava? Era parte ou era tudo junto? Como é que funcionava o trabalho? Foi uma época que o meu pai
ele decidiu fazer o seguinte: vamos pegar toda a produção da roça, dos animais, etc, etc. Vamos dividir em 4 partes. 2 partes, uma para ele, o meu pai, que ele trabalhava, outra parte para minha mãe e outra parte para um irmão meu e mais eu e mais um irmão. E o Claudino? Exatamente. E aconteceu que em seguida o meu pai vendeu a propriedade e a gente ficou morando um ano ali, até que a gente se transferiu para outra propriedade. No Barra Nova? No Barra Nova. E daí lá vocês trabalharam mais um tempo de agricultores. Sim. E depois o senhor passou a ser professor. Sim. Foi 11 anos de agricultor e depois, devagarito, eu era agricultor e também professor, fazia as 2 coisas. Dividia o tempo. Lá no Barra Nova, quem doou as terras para a igreja, para a escola, para o cemitério, para o campo de futebol, foi tudo o Zocatelli, né? Foi. Todos. Tá. O que o senhor e a tia também, senhora tia, que vocês destacam, entende? Da participação das famílias, do cidadão comum, para que as comunidades deem certo? O fato da gente morar ali agrupados, praticamente dentro de uma comunidade, aquilo chama a gente a fazer alguma coisa em benefício de todos. Então, no momento que a gente tem doado uma área de terra para a construção da igreja, do salão comunitário e da escola também, a gente viu acontecer isso aí. Né? Um empenho para a sociedade poder existir e marchar para frente. Sim. Quando o senhor começou a dar aula? Era uma escola de madeira. Anos depois foi construída em alvenaria, mas a primeira mesmo era em madeira. Madeira que a prefeitura construiu ou a comunidade fez? Eu acho que foi tudo junto. Eu lembro perfeitamente que a comunidade ajudou bastante. Né? O pessoal, até que foi construído tudo. E o tipo de escola, como é que era antigamente? Não a casa, a escola no jeito de ensinar, nos valores. Não, era diferente do que é hoje. Eles chamavam de escola desdobrada. Quando tinha as 4 séries e depois faltava espaço, precisava mais professores, aí eles chamavam de desdobrada. Desdobravam ela para admitir 2 professores. Um ficava, digamos, com a primeira e a terceira série. Naquele tempo chamavam de série, né? Uhum. E depois um com a segunda e a quarta. 2 professores trabalhando na mesma escola. É o que chamavam de escola desdobrada. Sim. Isolada, escola isolada. Escola isolada do Barra Nova. Do Barra Nova. Escola isolada municipal Isto. do Barra Nova. Tá. Mas quanto ao jeito de dar aula, os valores que eram ensinados, isso, eu gostaria que o senhor me falasse disso. A gente notou uma diferença muito grande, porque eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro da sala, lidar com todo tipo de alunos, etc. E hoje é feito de forma muito diferente. Mas a gente fazia o que era possível ali, né? Porque imagina, tinha aluno de primeira, de segunda, terceira e quarta série, tinha que ensinar português, tinha que ensinar matemática,
estudos sociais e educação física e toda aquela história. E tinha Então, alunos pequenos e alunos maiores. Ia de 7 a 11 anos. E ali a gente veio tocando, né? E quanto à questão dos alunos que tinham dificuldade? Os alunos que tinham dificuldades, eles eram passados para frente. Desaprovava um ano, máximo um ano. Depois tocava para frente. E os rebeldes? Os rebeldes eram uma folia federal, sempre, né? Porque eram sempre alguns só. Mas naquela época, eles passavam a varinha também. Dava para passar a vara, puxar a orelha. Mas Não é que nem agora, que não dá nem para puxar para o casaco. Porque, ó, a gente era um pouquinho rigoroso. Se fosse hoje, não podia ter mais esse rigor. Mas era necessário fazer, porque... ali no Bonito era terrível. A senhora foi na aula no Bonito, tia? Eu fui. Tá. E como é que era com a senhora como aluna? Podia levar uns... Tinha que cuidar. Era só não responder alguma coisa que não desse certo. A régua pegava nas orelhas. Mas não exagera, viu? Eu acho que não era tanto também. Várias. É comigo esse negócio. Olha, é que eu tinha boas amigas. Meninas que eram suas amigas. Sim. E amizade com os guri Não, não podia. não podia. E as lembranças que não são boas? O que eu vou te dizer agora? É o que eu te falei, né? Pode contar. É que eu contei, né, da escola. Pode contar. Que eu nunca tive aula até o recreio. Nunca. Sempre fora. E tanto de um professor como o outro. Me explorar, que Deus o livre. Mas conta como é que foi essa história, tia. A senhora chegava para ir na aula, em vez de a senhora ir para a sala de aula... Tinha que ir para casa do professor. Que morava perto da escola. Sim. E era sozinho. Sozinho. Tá. E a senhora ia fazer o que lá na casa do professor? Eu ia lavar a louça, limpar a casa e arrumar a cama. Eu demorava, né? Meia pequenininha, mesa pequenota. Eu tinha que fazer todos aqueles serviços na casa do professor para depois poder ir na sala de aula. Sim. E isso continuou quando mudou de professor para professora. Daí depois veio aquela outra professora do Gentil. Era de nós, Isabela, professora. Mas não importa, né? Ela era a mesma do outro. Ela fez os mesmos... Até por sinal, eu fui na aula desse professor mesmo, que a avó faz referência. Ele era polonês, nascido lá na Polônia e cresceu lá, ficou, né, já uma boa idade e veio para cá, para o Brasil. O nome dele era João Górak, era um polonês. Ele falava português, mas bastante embaraçado, mas a gente entendia bem ele. Ele pouco falava. A gente, olha, né? E os cadernos, tudo era, ele passava os bancos, né, as classes. Então a senhora não teve
a oportunidade de realmente aprender como queria ter aprendido na escola. Não. Mas o suficiente para se virar deu. Ah, bom. Sabe que até aprendi? Até aprendi a escrever. E o pessoal sabia que a senhora tinha que fazer o serviço e ninguém se incomodava com isso. Pois é, os pais, né? Para saber de como é que meu filho está indo para a escola. Não, nada. Eles não se importavam. Nunca pegou um caderno na mão para olhar se estava bem certo, se fazia as atividades. Não. Por isso que os outros, eles se aproveitavam. Porque eles sabiam que a senhora fazia o serviço. Já desde pequena, fazia tudo. Mas era bastante normal os pais não se importarem com isso. Não era normal se importar. Então, passava despercebido. Sim. O senhor foi professor muitos anos. O senhor foi professor da época antiga, de uma época mais moderna, e se aposentou quando estava nos primeiros anos do tipo de escola que existe hoje, né? Não entendi direito. O senhor foi professor muitos anos. Muitos. Tá. O senhor foi professor no tempo em que podia dar umas reguadas nos alunos. Sim. Tá. O senhor foi professor em seguida de um tempo em que a escola melhorou. Sim. Tá. E se aposentou quando estava começando essa escola de hoje, que existem muitos questionamentos e polêmicas. Sim, exatamente isso. Tá. Qual que é a sua análise desses tempos? Eu analiso que tem os dois lados. No tempo que se usava mais severidade, até tinha o lado bom, né? Porque daí disciplinava. E eu vejo que agora também tem o lado muito bom. Eu até dou um aplauso para as professoras de hoje, que eu tenho a oportunidade de ver o trabalho que as crianças, os netos, bisnetos estão fazendo. E a gente vê que evoluiu bastante para o bem. Só que eu acho que tem alguma coisa aí que não está certo. Quem sabe os professores não podem mais fazer o que eles gostariam de fazer, por causa que a criança, adolescente, está preso no celular. Ele fica envolvido, embebido com isso, e ele não considera mais que há necessidade de se aprender coisas para sobreviver, para evoluir na vida. Uhum. 4 filhos. Os 4 nasceram na roça. Sim. Tá. Quando a senhora engravidou, tia, a senhora trabalhava na roça, em casa, tudo? Sim. Fez quarentena, os 40 dias de dieta? Trabalhando. Tá. O Adelar nasceu aonde? No Bonito. Não entendi bem a... Onde nós morávamos quando ele nasceu? É. No Bonito. Com os nonos? Com o nono Florindo e nona Júlia. Tá. Então, vocês trabalhavam na roça. Sim. Quem que cuidava do Adelar? Às vezes eu... A Helena, quando ela vem aqui, ela me diz assim: tia, você me contratou para cuidar do Adelar, que a tia ia carpir. Daí ela, o que ela fazia? Eu chegava na roça, carpia, umas carpidas lá, e ela grito:
tia, vem para casa, tia, vem para casa. E daí eu ia para casa, pronto, eu terminei o serviço. Agora ela me diz, tia, me desculpe, mas eu beliscava ele e ele gritava. Porque ela também era uma criança. Daí eu gritava para a tia vir para casa, porque eu não queria ficar só com ele. Viu? Olha só. Então, vocês tinham uma sobrinha criança cuidando de um bebê. Uhum. Moravam no Bonito. Tá. E daí, quando nasceu o Júlio, quem que cuidou do Júlio? Eu acho que fui eu. Eu acho que... Nunca tivemos nada, ninguém. A gente não dependeu de pessoas outras. Eu Nem da cuidava. Vani, nem da Carla. Eu cuidava, porque daí eu não ia na roça e ficava em casa, então eu mesma cuidava. Uhum. Então, não teve aquela necessidade de levar e deixar as crianças na roça, na sombra. Levei na roça. A Adriana era pequena, daí eu levei na roça na época que nós plantamos tantos pés de tomate, né? Então eu levava ela na roça e o Júlio cuidava dela. Mas era nitidinho, sabe? E ele fazia uma casinha de mato, folha de coqueiro. Ele fazia uma casinha. Daí lá embaixo da casinha ele com a nenê. O irmão cuidava da irmã. Uhum. Tá. E o que vocês trataram de ensinar para os filhos, para a vida? Não sei te falar isso agora. Olha, primeira coisa que a gente fez foi colocar eles na escola como a gente era obrigado. E a gente tentou oportunizar para eles, né? Já estava facilitado o ensino, já estava a coisa evoluindo mais. E cada um depois pegou o ramo deles e foi indo. Cada um se defendendo, né? Procurando fazer as coisas. Fizeram a quarta série e depois saíram de casa. Eles foram estudar, né? Sim. Hoje, vocês têm orgulho da família que vocês construíram? Eu sim. Muito orgulho. Que alegrias que a família de vocês dá para vocês? Bom, As vivências de, assim, né? Tanto um como o outro. porque quando a gente se encontra juntos, num final de semana, num domingo, é outra coisa. Né? A gente sente na pele, né, o que é viver juntos, né, e participando, né? Esses anos todos que vocês estão casados, né? Quais que foram as maiores dificuldades que precisaram ser vencidas? O próprio viver em família, porque daí vieram as crianças, a gente tinha que dar, né, tudo que elas têm direito e que a gente é obrigado, né? E sempre envolvia trabalho braçal, trabalho envolvia em dinheiro e era uma certa dificuldade também, porque os recursos da gente não eram muitos. Dificuldades. Olha, trabalhando. E depois nós tínhamos lá, naquela época, o meu pai estava morando próximo. E não é que ele tivesse grandes recursos, mas o que ele podia, ele fazia, né? Então a gente precisasse sair e pegar um médico para uma criança doente. Ele era sempre
disponível, né? Sim. Financeiramente, ele sempre nos ajudou. A saúde era paga ou era gratuita naquele tempo? Era paga. Os primeiros anos era paga. E a gente gastou muito nisso ali. E depois veio, então, aqueles planos de saúde através da prefeitura, que no caso, os primeiros tempos foi a Unimed. Depois a prefeitura já não dispunha de muitos recursos para continuar. Uhum. Aí a gente passou para o plano Passo, agora São Camilo. Sim. Vocês podem dizer que na história da sua vida, principalmente quando vocês casaram, nos primeiros anos de vida, a família ajudou? Bom, a família ajudou muito. Uhum. Os vizinhos, a relação com os vizinhos. Também, porque quando tu pede uma ajuda para uma pessoa, ela não se recusa nunca a ajudar. É um detalhe que eu percebi durante a vida da gente, né? Você solicita, você pede, a pessoa corresponde. E nesses tempos, nesses momentos de dificuldade, tá? Então, a presença da família, vizinhos, digamos assim, o trabalho de vocês, né? E qual que foi o papel da religião nisso? Olha, foi muito importante, porque a gente foi criado, orientado na religião católica, né? E a gente sempre se manteve nessa linha. Apesar que hoje em dia existe muita propaganda, muita igreja daqui, igreja dali, mas eu não vejo necessidade de estar trocando de religião, né? Porque o cerne das religiões cristãs é o mesmo, é Jesus Cristo. Então, o nome da religião não interessa, é uma ilusão. Uhum. Mas então, na vida de vocês, a religião teve um papel importante. Foi. Tia, a senhora sempre foi uma cantora, né, lá na igreja, tá? O que a senhora me conta das festas do Barra Nova, da nossa religião lá, da Capela São Roque? Muito bom, muito bom. A gente preparava as missas muito bem. Muito bem preparada, os cantos. Os cultos de domingo. Os cultos de domingo. E assim foi no Bonito também. Nós éramos as principais. Depois que eu vim aqui, nós formamos uma equipe de cantos, né? E nós saíamos nos bairros onde tinha festa, nós ia cantar. Então, o canto é uma coisa... A senhora não é uma cantora profissional, mas é a cantora dos cantos litúrgicos. Sim. Tá. E isso é uma coisa que a senhora gosta, lhe fez bem? Só que agora acabou, né? Porque eu também não posso mais andar, né? Mas a gente andou nos bairros fora, quando tinha festa, o padre já mandava dizer para a nossa equipe: ó, tem festa lá, vocês vão lá cantar para nós. Cantar na missa. Quando vocês eram crianças ou vocês iam na aula, tinha dificuldade para falar a língua de casa, o talhar? Era dificuldade, porque a gente em casa não falava nenhuma palavra português, né? Era tudo italiano.
Foi difícil. Agora lá na minha casa já era diferente. A gente falava o italiano normalmente, mas o meu pai de vez em quando ele falava em português e com isso ali eu aprendi muito. Né? Não tive dificuldade nenhuma. De mais a mais, quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, que eu fui alfabetizado, eu tentava ler o jornal. Porque o meu pai era associado do Correio do Povo de Porto Alegre, era o jornal diário. E eu ganhei gosto para conhecer coisa e tal. Naquele tempo eu conhecia o nome dos atores, das atrizes, do pessoal da política internacional, da guerra que aconteceu naqueles tempos. Os personagens mais importantes do mundo, o Stalin, o Adenauer, o Churchill, toda essa gente aí era a sopa do conhecia dia. porque o senhor lia o jornal. Sim. Que o nono assinava. E que programas de rádio que se ouvia? Hein? Os programas de rádio. Bom, nós tivemos a oportunidade de ter um rádio em 1953. E como os rádios eram movidos a bateria, precisava recarregar a bateria, aí tinha que limitar muito ali o rádio ligado. Mas a gente ligava a rádio Farroupilha, a Guaíba. Rádio Guaíba. Então a gente estava informado. Depois ali em Erechim tinha também uma rádio que a gente pegava o noticiário. Ele estava dividido o noticiário em 3 partes. Panorama internacional, nacional e depois notícias locais. Esse a gente sempre pegava. Então, na sua juventude, o senhor tinha acesso a informações de interesse internacional. Isso. E o senhor foi vereador muitos anos depois. Fui. Tá. O que o senhor pode contar sobre isso? Era uma dificuldade. Porque, como sempre acontece, quando é a época da eleição, os partidos reúnem o seu pessoal, a sua liderança, vão em volta nas comunidades. Então, eles querem preencher o número de vagas que tem. Então, eles procuram qualquer pessoa que ela aceite ser candidato. Só que acontece o quê? Os candidatos da cidade, o eleitorado dela é muito, muito maior. E com isso, eles garantem uma boa votação. E para aquele candidato do interior, ele faz todo o possível para reunir os votos que vão ser somados com os do centro. Que os do centro já têm mais eleitores. Resultado, elegem-se só os da cidade. Os do interior ficam só para garimpar votos. Mas mesmo assim o senhor mesmo exerceu... assim eu consegui. Sim, e exerceu a vereança. Eles... Tá. Uma das questões que foi levantada quando o senhor foi vereador foi a questão dos vereadores receberem remuneração. Sim, foi. Tá. Me conta sobre isso. Bem, a gente tem conseguido essa vaga de vereador, só que a gente não estava remunerado. Aí
a ditadura que veio determinou, o vereador não vai ganhar nada, vai trabalhar gratuitamente. Só que depois nós fizemos uma campanha junto aos deputados federais e por toda parte fizemos uma campanha e reclamamos, diz, ó, isso aí está difícil. Aí que resolveram, na metade do meu mandato, lá em Brasília, eles aprovaram a lei que o vereador tinha que ser pago de novo. Daí eu consegui me safar um pouquinho. Senão a dificuldade estava ali para mim. Uhum. Mas a gente foi eleito, tinha que assumir. Que outras lembranças o senhor tem desse tempo que o senhor foi vereador? As lembranças que a gente tem é que não foi fácil. E a gente cumpriu o mandato, né, sempre um mandato reconhecido pelo prefeito da época, pelos colegas ali, vereadores também. Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer. Eles faziam também o que era possível, e a gente se adaptando às necessidades ali do momento. Vindo para casa de a pé? É, Porque as reuniões eram de noite. era, porque até dentro do povoado do Bonito, a gente tinha condução, né? Só que era longe 5 quilômetros. Do Bonito para o Baranova. Exatamente. E até o Bonito o senhor vinha com outro vereador? Eu vinha como para mim, ó. Que era vereador e Também. morava no Passo Grande. Passo Grande. Então ele desviava o caminho dele para dar carona para o senhor. Claro. E outras caronas também que a gente conseguia pegar. Sim. E senão eu pernoitava no hotel, naquele tempo, hotel do Barão, do No Ipumirim. Aurélio. Sim. É. Tio, mas antes disso, o senhor viveu mais outros 2 momentos muito importantes. Que o seu nome está lá nos fundadores da cooperativa do Bonito. Bem, eu era jovem demais naquela época. Tá, mas pelo que eu me lembro, tá, eu não vou lhe garantir agora com 100% de certeza, mas deve estar lá o nome do Nono Armani, Sim. Florindo, Dário, Francilino, Claudino e Jacinto. Jacinto eu não me lembro com certeza, tá? Mas se o senhor não assinou a ata de fundação da cooperativa, o senhor era jovem e sabe dos fatos. Não. Quem fez a ata de fundação da cooperativa foi... Não, mas o senhor sabe dos fatos de como funcionou a cooperativa. Sim, etc. Tá. sim, eu sei. Tá, Agora, isso que eu dos quero- atos que fizeram ali no começo, não... Essa ata está lá em casa. Eu estava... Imagina, eu tinha 9, 10 anos naquela época que foi fundada a cooperativa. Ah, mas então o seu nome está no do partido lá da emancipação do município, que nós vamos falar depois. Tá. Mas o senhor me conta o que o senhor lembra da cooperativa. A cooperativa ela iniciou bem, mas depois por fatores que não tem como se controlar, não teve, então ela foi devagarzinho, foi enfraquecendo, até que desapareceu, como muitas cooperativas criadas naquela época. Fatores que, sabe como é que é? Sim. E o senhor sabe o que era? Era conseguir comprar coisas por um preço mais convidativo. Eliminar o intermediário. Mas sabe, o intermediário hoje é tão inteligente e tão criativo que eles sempre conseguem desestabilizar. Uhum. Bom,
Quando o seu pai foi candidato a vereador e não se elegeu, o senhor já era eleitor? Ainda não. Tá. O senhor foi filiado do diretório, como é que era o partido que tinha no Bonito? Da Arena. Não, antes. PT? PTB? Acredito que sim. O partido que tinha 2 deputados, Florianópolis tinha um que tinha 19 e o outro tinha 20. Tá. Então, esse partido que tinha diretório no Bonito, onde votasse, sempre daria a vitória. Tá. E eu, pelo que eu me lembro, o seu nome está lá nos documentos desse partido. Não lembra, tio? Porque eu tenho um documento original lá em casa que impediu a segunda tentativa de emancipação de Pumirim. Que os Locatelli que foram atrás disso. Teve uma época que o município, o distrito de Pumirim, se inscreveu para criar município. E, dependendo do pessoal do Estado, poderiam ter criado o município num determinado momento. Mas ocorre que o partido esse, que deve ser o PT, PTB, isso mesmo. Ele interferiu, mandou uma correspondência... Que está lá em casa. Que não era aconselhado criar município. Só foi criado anos depois, que não teve mais como atrapalhar, como impedir, né? Sim. Naturalmente se criou. Tá. Mas o senhor lembra desse fato, então? Lembro, imagino. Ok, então. Tá. Que conselho que vocês dariam hoje para a juventude de hoje? Entende que tem futuro pela frente, podem casar ou não, entende? Diante de como está a vida hoje, que conselho vocês acham que seria interessante para a juventude? Tá difícil. Mas a gente tenta aconselhar. Primeiro, vai ter que estudar, porque os empregos vão se tornando cada vez menos. E tem que estudar um assunto, uma coisa que ela tenha futuro. Então, tem que estudar muito, tem que contribuir para o INSS o mais cedo possível, para poder garantir uma aposentadoria um pouquinho menos velho, né? É o que nós falamos hoje para a Letícia. Nós estávamos ali tomando chimarrão. Eu disse, Leti, uma vez eu escutei a Tere, se lembra, a Vânia estava junto, que a gente tem que começar lá embaixo. Não querer subir sem passar essa parte, né? Porque aí tu se lasca, né? Começa de baixo e vai indo. Hoje em dia é muito falado fazer o pé de meia, né? Conseguir o pé de meia. O que é o pé de meia? No correr da vida, tu tem 20, 30, 50 anos para tu conseguir fazer o teu pé de meia. O pé de meia é o quê? Ter uma casa para morar e ter uma aposentadoria. Por pequena que seja, é melhor do que não ter. Então, o que a gente aconselha é fazer justamente isso. Correr atrás. Contribuir para se aposentar e para ter uma casa para morar, para não ter que pagar aluguel depois, no momento que não pode mais trabalhar, porque depois vem o problema das doenças, etc, etc. A estrutura e tal. Agora, assim, ó, do ponto de vista da relação
afetiva entre o casal. Então eu já vou fazer uma pergunta mais direta para ser exemplo, entende? Vocês estão com mais de 60 anos de casados. Sim. Tá. É impossível não ter conflitos, desencontros, né? Como é que vocês venceram diferenças, entende? E conflitos, problemas que tinham na vida e entre vocês, para se manterem como vocês são juntos ainda assim? Eu penso que a gente tem que ter o respeito mútuo. E é a partir disso ali que a gente conseguiu vencer os problemas. Porque se a gente não reconhece na pessoa as qualidades dela, que a gente não reconhece e essa pessoa percebe, ela fica um pouquinho indignada. E a partir do momento que ela é indignada, ela pode reagir de forma um pouquinho diferente, né? Então, é uma série de coisas, pequeninas coisas, que, no fim, elas dão uma palavra final da solução. Tia, o que a senhora me conta sobre isso? O que eu tenho que contar? A gente sempre levou tudo, só a gente tem que levar, não, porque se cada coisa você dá uma porretada, tu não chega até onde nós cheguemos, por exemplo, né? Então, é assim. O que é o amor? O amor. É um pouquinho difícil para encontrar palavras para dizer isso. Mas aquilo ali é uma coisa que espontaneamente ela aparece e a gente, falando do casal, a gente elege uma pessoa para amar. E caiu fora disso ali, a pessoa fica sem norte. Né? O amor é uma coisa assim que nem fosse a fome. Se faltou, é difícil. Tem que ter alguma pessoa em quem a gente concentra das dificuldades que partilha. Né? E está em reconhecer a dificuldade que o outro tem também com relação a gente. É o que a gente chamaria de gratidão. A gratidão faz muito bem para a pessoa com quem a gente convive. Porque se a gente busca defeito na pessoa, a pessoa ela acaba se irritando. E ela se irritando, ela não te trata bem. E se ela não te trata bem, porque ela é a pessoa amada, se ela não te trata bem, tu fica ressentido. Então tem um começo ali, uma atitude que a gente toma que influi no resto da vida. E o que é família? A família é uma coisa que acontece normalmente. Porque sem ela, primeiro tem que ter o amor, né? Aquela fase de casamento e tudo, né? E em segundo lugar, porque os filhos vêm naturalmente. E a gente cria um vínculo muito forte, o vínculo família, e os filhos com relação a gente, é uma coisa que repercute muito. Por mais que a pessoa diga, não, para, mas ela acaba sendo envolvida de uma forma bem definitiva. Bem definitiva.
duas coisas rápidas. O que é a vida? O que é viver? Viver é sempre ser contente com as coisas. Não sei. O que é a vida? A vida, acho eu que é uma coisa bem misteriosa, porque a gente não pede para nascer. Mas aquele que gerou a gente, ele também foi influenciado pela mesma coisa. E, então a vida, a gente sabe no momento que nasce, não sabe o momento que morre. Mas ele tem esse intervalo para dar uma pensadinha o que é a vida. Então, o senhor ainda tem tempo para pensar? É. Acho que nem aquela tia que faleceu, depois de velha, ela disse, dessa me toca meter via solde para quando vinha o Vetia. Tia Fiorinda? Depois de todos esses anos de convivência de vocês, a família, essa vida toda, vocês gostariam de um dizer alguma coisa pro outro, assim, olhando no olho e dizer alguma coisa? Não. Assim, olho no olho. Não, Eu não sei o que dizer. eu só podia dizer que tu tens sido muito importante, né, na vida, porque tu venceu batalhas, né, que muitas pessoas talvez não tivessem vencido. É que a gente tem que conseguir continuar vivendo enquanto temos vida. Isso. Vale um abraço? Vale. Então, pode levantar, dar um abraço, depois encerramos aí. Tarde abraço. Oi. É a tarde abraço matinal. Nós temos até um abraço matinal. É, do casal? Sim. De vez em quando a gente levanta e eu faço a proposta, digo, vamos dar um abraço matinal? E é muito gostoso. Olha só.